Graças e paz, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. E nós vamos, durante esse mês de setembro, considerar esse livro. Livro de Ruth. Uma série de exposições que eu estou nomeando Redenção Silenciosa. E por 4 domingos, então, iremos considerar esse livro. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Ruth 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Vamos orar? Senhor bendito, nós nos reunimos nessa noite para adorar o Teu nome. Como povo do Senhor, nós viemos para bendizer ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E nós nos colocamos diante da Tua palavra, crendo que o Senhor fala conosco, crendo que na exposição da Tua palavra, o Teu Espírito age nos Teus filhos, o Teu Espírito age no Teu povo. E a nossa súplica agora, nesse momento, é que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para compreender a nossa realidade, para compreender aquilo que o Senhor quer que conheçamos a respeito de Ti e de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito, em graça e misericórdia, a aprendermos a fazer uma avaliação de nós mesmos em comparação à Tua palavra e à revelação que o Senhor faz a respeito de como os homens são. Traz consolo, traz renovo, principalmente traz confrontação, salvação. É o nosso desejo, a nossa súplica, conforme nos colocamos diante do Senhor. E a nossa oração é feita no nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Como eu disse, série que quero pregar para os irmãos, coloquei o nome de Redenção Silenciosa. E esse nome é porque o livro de Ruth é um livro de redenção. Ao final desses 4 domingos, dessa série, eu espero, a minha expectativa é que isso fique muito claro para você, de que esse é um livro sobre redenção. Normalmente nós olhamos o livro de Ruth como um livro sobre romance, e muitas vezes, em muitos casamentos que eu já fui, ali tem um cântico que expressa o cântico de Ruth, né, nos votos dos noivos. Mas esse não é um livro sobre romance. Esse é um livro sobre redenção. E para que nós entendamos que esse é um livro de redenção, nós precisamos prestar grande atenção nesse princípio do livro. Nesses versos aqui que nós lemos agora, onde o autor desse livro, provavelmente o profeta Samuel, que escreveu e registrou essa história,
ele vai deixar muito claro para nós o cenário que se encontra as pessoas que viviam nesses dias. E se nós não tivermos uma boa compreensão desse cenário, nós não vamos conseguir enxergar esse livro como um livro de redenção, que é o que ele é. Mas preste atenção como ele pinta esse cenário aqui, como Samuel apresenta a realidade dessa família. Ele vai dizer que havia um homem de Belém de Judá, vivia na cidade de Belém, que significa casa do pão. Esse é o significado do nome Belém, casa do pão. E essa família que vivia na casa do pão, numa cidade onde a fartura era o nome da cidade, se encontra no momento de fome. Há fome na terra. A casa da fartura aqui se encontra agora em escassez. E a fome é a realidade que se impõe sobre eles. E ele começa então a desenvolver esse cenário da tragédia. Essa família, agora se deparando com essa realidade de fome, necessita sair dessa cidade, sair desse lugar. Eles vivendo na famosa terra prometida, não está bom ali para eles, precisam ir embora dali. E eles vão para a terra de Moabe. Esse homem é Elimeleque, ele vai com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E ele não é específico em dizer quanto tempo depois que eles chegam em Moabe, mas o que acontece é que Elimeleque morre em Moabe. E Noemi está ali agora com seu filho, seus 2 filhos, sem o seu marido. Então, já não bastando aquela condição ruim da escassez de pão, da necessidade de se mudar de terra, agora essa mulher perde o seu marido, tem que cuidar dos seus 2 filhos. Mas ela tem os seus filhos. E os seus filhos, agora nessa terra de Moabe, eles se casam. Malom e Quilion se casam com Orfa e Noemi. Mas o cenário de tragédia não para aí. Porque esses homens também morrem. Malom e Quilion também morrem. E agora Noemi se encontra com suas 2 noras. E elas estão ali em Moabe por 10 anos. E por que isso é uma tragédia? Essa mulher com as suas 2 noras, esse é um cenário de tragédia. Porque obviamente agora essas mulheres perdem completamente a esperança de permanência. Não há nenhuma expectativa para elas de continuidade. O que vai acontecer com a família de Noemi é que ela vai ser extinta. Vai se extinguir. Esse é o cenário que o profeta Samuel, provavelmente, eu vou fazer essa afirmação aqui, irmãos, porque eu creio que é Samuel o autor do livro, espero que vocês tenham essa bondade comigo de aceitar essa minha posição. Mas esse é o cenário que o profeta Samuel está pintando aqui. Essa tragédia, essa família vai se acabar. Eles que viviam numa terra de fartura, houve escassez, a ponto deles precisarem mudar de cidade. E agora, nesse novo lugar, a morte se impõe sobre essas mulheres, sobre esses homens, e essas mulheres agora se encontram sozinhas, sem nenhuma perspectiva. E o destino delas, aparente e óbvio, é a extinção. É a extinção. Esse é o cenário que ele está pintando aqui. Quando não há procriação dos homens, o que há? A extinção. E essa é a tragédia da história de Noemi. Mas o autor do livro de Ruth, ele, bem brevemente e muito diretamente, ele coloca essa tragédia pessoal da família de Noemi, da família de Elimeleque, mas ele situa essa família num cenário de tragédia muito mais amplo do que simplesmente essa realidade familiar da extinção.
Olha onde ele vai posicionar historicamente essa família. No verso 1 ele vai dizer: nos dias em que julgavam os juízes. Nos dias em que julgavam os juízes. Essa história acontece no período em que os juízes eram os governantes do povo de Israel. Essa história, ela fica muito mais clara se você ler, se você conhecer o livro de Juízes, que é o livro anterior ao livro de Ruth. Inclusive, há uma afirmação de estudiosos bíblicos que dizem que o livro de Ruth e o livro de Juízes eram um livro só. Em algum momento, esses livros foram divididos, separados, mas que, em princípio, esses livros foram escritos conjuntamente. Mas o que nós precisamos compreender a respeito do período dos juízes? Por que isso intensifica esse cenário de tragédia em que Noemi se encontra? Noemi está num cenário de tragédia pessoal. Não tem comida, mudou-se, seus homens morreram, a extinção da sua família se coloca sobre ela. Mas a verdade é que o cenário de tragédia de Noemi não é só pessoal, mas é uma tragédia de todo o seu povo. É assim que o livro de Juízes coloca a realidade do povo de Israel durante esse período. Isso fica muito claro, irmãos, se você ler as duas histórias finais do livro de Juízes. Nós temos, vocês que têm mais vivência de igreja, ou que conhecem um pouco mais da Bíblia, conhecem algumas histórias famosas de alguns dos juízes. Talvez o mais conhecido deles seja Sansão, não é? Aquele que tinha a sua força nos seus cabelos, e quando teve os seus cabelos cortados, perdeu toda a sua força. É isso que você sabe sobre Sansão e sobre os juízes. Eu quero recomendar fortemente que você faça a leitura do livro de Juízes, faça um estudo do livro de Juízes, que é muito mais rico do que isso. Mas o fato é que, nesse período de Juízes, ele se ilustra muito fortemente nas duas histórias finais que estão registradas no livro de Juízes, que vão do capítulo 18 ao capítulo 21. E ali nós temos duas histórias. A primeira história é de um homem chamado Mica. E esse homem, chamado Mica, ele primeiro roubou a sua mãe, 1000 peças de prata, depois ele resolve devolver essa prata para sua mãe, e a mãe dele fala assim: meu filho, não fica esse dinheiro para você, vamos construir um templo aqui para um Deus na nossa casa. E esse homem Mica vai então instituir na sua casa um lugar de adoração, de idolatria a deuses que não é o Deus de Israel. Deuses que não são o Deus de Israel. Então essa é uma história que vai ilustrar essa tragédia do povo de Israel, a história de Mica e a depravação religiosa de Israel no período dos juízes. Mas há também uma outra história, a história do levita e a sua concubina. Uma história que conta da depravação moral do povo de Israel nesse período. E essa é uma história sinistra, medonha. O que acontece é que um homem, um levita, ele se casa com uma mulher que é de Belém de Judá. E por algum motivo essa mulher está enfastiada, ela está irritada com seu marido, ela vai embora e volta para a casa do seu pai em Belém. E aí o levita decide: não, vou lá atrás da minha mulher, vou buscar minha mulher de volta. E ele vai. E ele passa alguns dias com o seu sogro, tentando convencer a sua esposa a voltar, e finalmente eles fazem a viagem de volta para a sua casa. E o autor do livro de Juízes vai contar que nessa viagem de volta, esse levita com a sua esposa, eles estão viajando há mais de 3.000 anos atrás, numa terra que tem ainda povos hostis, e o levita, sua concubina e um ajudante estão viajando, está anoitecendo. E o ajudante do levita fala: vamos parar em alguma cidade, a gente está chegando aqui, tem a cidade de Jebus, vamos parar aqui em Jebus, para a gente descansar e passar a noite em segurança?
E o levita fala assim, não vamos parar aqui não, de jeito nenhum. Porque essa é uma cidade de gentios. Essa cidade ainda não foi tomada pelos filhos de Deus. Não é uma cidade de israelitas. Vamos para outra cidade. E a gente vai chegar ali em Gibeá. Lá em Gibeá a gente descansa. Pode ser? Continuaram a viagem. E eles chegam em Gibeá. E quando chegam em Gibeá, já está anoitecendo, eles param na praça. Ficam ali na praça. Não tem hotel. Não tem Ibis, não tem novo hotel. Eles ficam na praça ali, na expectativa de que eles vão ser acolhidos. O levita está confiante. Bom, eu não quis parar numa terra de gentios, vou parar na terra entre o meu povo. Vou ser bem recebido, vou ser bem cuidado. E o que acontece é que um senhor, terminando o seu dia de trabalho, um idoso, já um velho, se aproxima daquele levita e diz, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está vindo de Judá, estamos indo para outra região montanhosa de Efraim, né? E a gente parou aqui para descansar. Não, vem para minha casa urgente, não fica aqui parado aqui não. E coloca eles para dentro de casa. E vai acontecer que homens vão bater na porta daquele velho. Falar, joga aí, eu sei que nós sabemos que tem aí gente estrangeira na sua casa. Bota ele para fora porque nós queremos abusar desse homem. E aquele velho fala, não faça isso, que loucura. Vão embora, deixa esse povo aqui em paz. E aqueles homens continuam perturbando e alvoroçando a casa do velho. Até que o velho pega a concubina do levita, joga ela para fora. E aquilo vira então um infortúnio. E aqueles homens abusam daquela mulher a noite inteira. E pela manhã, aquela mulher está morta. O levita pega o corpo da mulher, leva para casa, pica a mulher em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Esse é o cenário dos dias em que julgavam os juízes. Você fez alguma relação aí nessa história desse levita? Já notou para reparar o que aconteceu aí na cidade de Gibeá, que não é a cidade dos gentios, é a cidade dos benjamitas. Já fez uma relação com uma historinha que há lá no livro de Gênesis, de uma cidade também que recebeu visitantes e os homens queriam abusar dos visitantes. Só que naquela cidade o que aconteceu foi que desceu fogo sobre aquela cidade. Aquela cidade, Sodoma e Gomorra, foram destruídas. Aqui no livro de Juízes, o que o autor está relatando, ao contar essa história desse levita, ele está dizendo que a terra prometida havia se tornado pior que Sodoma e Gomorra. Pior que Sodoma e Gomorra. Esse é o cenário de tragédia dos dias em que julgavam os juízes, dos dias em que viveu a família de Noemi. Então Noemi está vivendo a sua tragédia pessoal aqui, de ter e ver os seus homens morrerem, e ver que não há mais esperança para sua família vai ser extinta. Mas a tragédia dela é uma tragédia muito mais ampla, porque toda a sociedade israelita está aqui completamente pervertida e depravada. Totalmente destruída, desenganada. Esse é o cenário de perversidade normatizada. Esse é o cenário dos dias em que julgavam os juízes. A terra prometida se tornou Sodoma e Gomorra. Mas é interessante nós atentarmos para a leitura que o autor de Juízes faz do porquê que esse cenário está desse jeito. Por que esse cenário está desse jeito? Dá uma viradinha na sua Bíblia aí, uma folha para trás, e olha o último verso do livro de Juízes. O último verso do livro de Juízes. Como o autor vai concluir o livro dizendo do porquê desse cenário. Aliás, essa é uma frase que é repetida diversas vezes no livro de Juízes. Mas ele termina também o livro repetindo isso. Dizendo, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias
não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. A conclusão do autor do livro de Juízes é que esse cenário de caos, esse cenário terrível de depravação religiosa, de depravação moral, é porque os homens israelitas, nos dias em que julgavam os juízes, faziam aquilo que lhes convinha. Aquilo que eles achavam que era o certo fazer. Aquilo que eles estavam convencidos que era o melhor para eles mesmos. Eles faziam o que lhe davam na telha, ou o que lhe dava na telha. Faziam aquilo que queriam. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Nós não temos dificuldade de compreender isso. De que quando os homens vivem para o seu próprio prazer, vivem para prazeres desenfreados, normalmente eles acabam mal, sem pensar em princípios. A gente não tem dificuldade de concordar com isso, né? Isso aí está aí até nas histórias infantis. Quem se lembra do Pinóquio? Você se lembra do Pinóquio? É um bom filme para você assistir. Tem um pedaço interessante ali. Certo momento na história de Pinóquio, ele é convencido, né, e arrastado para um lugar chamado Ilha dos Prazeres. Ilha dos Prazeres. E ali na Ilha dos Prazeres, os meninos são deixados aos seus próprios prazeres. E eles fazem o que eles querem fazer. Eles fazem uso de bebida alcoólica, eles fumam charuto, eles falam palavrão, eles desrespeitam seus pais, eles vivem para os seus próprios prazeres. Sem qualquer limitação, não há limites para os meninos que estão na Ilha dos Prazeres. E aí, o filme do Pinóquio vai dizer que esses meninos eles estão tão entregues aos seus prazeres, que eles vão então se tornando em jumentos. Eles vão perdendo a humanidade. Eles perdem a capacidade de raciocinar, de falar, de interagir, tudo, porque eles estão completamente entregues aos seus prazeres. E isso é uma afirmação que é aceita. Nós entendemos que isso que é uma realidade. O homem entregue ao seu próprio prazer, sem qualquer limitação, ele perde mesmo a sua humanidade. Ele se torna um bicho, um animal, para suprir aquilo que ele quer, sem freio, sem limite. Então nós não temos dificuldade com isso. Agora, a grande dificuldade que nós temos é reconhecer que nós somos esses homens. Que nós somos essas pessoas. Porque muito facilmente nós fazemos esse reconhecimento a respeito dos outros. Mas nós não fazemos em respeito a nós mesmos. Ora, o que eu estou querendo dizer? Por que eu estou dizendo isso? É fácil nós lermos o final do livro de Juízes e ver essa situação e falar, aqueles homens estavam completamente perdidos. Porque estavam cumprindo seus prazeres. Mas é difícil nós olharmos para nós mesmos e dizermos que nós somos assim também. No século passado, um pregador presbiteriano americano, em um sermão dele, ele fez a seguinte pergunta: como você imagina uma cidade completamente dominada por Satanás? Como você imagina uma cidade completamente dominada por Satanás? E aí ele faz um negócio que é completamente contraintuitivo para nós. Porque nós pensamos numa cidade governada por Satanás, imediatamente nós pensamos na Ilha dos Prazeres de Pinóquio. Mas esse pregador vai dizer o seguinte: uma cidade completamente dominada por Satanás, ela tem as seguintes características. Os homens respeitam as suas esposas. As mulheres respeitam os seus maridos. Os homens são distintos trabalhadores. Fazem o seu papel de trabalhar e suprir o seu lar. As mulheres são distintas também em todas as suas tarefas.
Os pais respeitam os seus filhos e os filhos respeitam os seus pais. Eles dizem sim, senhor, sim, senhora, obedecem ao primeiro comando, são bons alunos, tiram 10 em todas as provas. E nessa cidade, onde todas essas pessoas estão muito bem organizadas e todas realizam as suas tarefas muito bem, todas elas, ao domingo, estão na igreja. Dominicalmente, elas se encontram na igreja. Numa igreja onde Cristo não é pregado, porque elas não necessitam de Cristo. Cristo não é pregado porque elas não necessitam de Cristo. Esse é o cenário de um local onde Satanás reina. Onde não há necessidade de um rei. Não há necessidade de alguém que intervenha e salva os homens. E não é essa a leitura mesmo que nós fazemos de nós mesmos? Não é essa a leitura que nós temos de nós mesmos? Quando nós erramos e falhamos e fazemos alguma coisa que nós não deveríamos ter feito, e a gente então sente culpado por aquilo, a gente procura as pessoas e diz assim, olha, então, não, rapaz, eu não sou assim. Eu não sou assim. Foi um momento de fraqueza ali, eu dei uma fraquejada e fiz isso. Quantos assassinos dizem isso? Não, eu não sou um assassino. Foi só no momento, foi no calor do momento que eu fiz aquilo. Quantos filhos que desobedecem aos seus pais? Não, eu não sou desobediente, pai. Eu fiquei naquele momento perdido ali. Quantos homens que desrespeitam suas esposas, esposas que desrespeitam seus maridos? Mas não tem a condição de olhar para si mesmo e dizer, não, eu fiz aquilo porque eu estava vivendo para o meu próprio prazer. Eu fiz aquilo porque eu estava buscando a minha própria necessidade naquele momento. Em todos os outros momentos eu estou me controlando para tentar ajudar os outros. Mas naquele momento, eu fui eu mesmo. A gente não tem condição de fazer essa leitura. Mas essa é a realidade da humanidade. Essa é a realidade da humanidade. Nós precisamos de um rei. Nós precisamos de um rei. A realidade mais profunda da sociedade humana pós-queda é essa. Nós somos rebeldes pecadores, que conseguimos estragar até mesmo a terra prometida. Transformar a terra prometida em Sodoma e Gomorra. E por isso nós precisamos de um rei. E hoje nós estamos aí, vivendo as nossas vidas, correndo atrás daquilo, dos nossos interesses, sem mesmo lembrar que há um rei. Quantas e quantas vezes, irmãos, parem para reparar, ouçam os pastores que aparecem na mídia. 2 semanas atrás eu ouvi um programa de rádio secular, e um pastor foi lá. O cara falou 54 minutos, ele não falou Jesus Cristo é Salvador nenhuma vez. Mas ele falou sobre o quê? Sobre autocrescimento. Como que eu posso crescer como ser humano? Ser um ser humano melhor. Como eu posso me desenvolver como um administrador das minhas finanças? Como eu posso ser alguém que está cuidando do meu ambiente, da minha sociedade, da minha comunidade? Não há necessidade de Jesus Cristo. Há necessidade de você se esforçar um pouco mais, fazer o seu trabalho melhor, fazer a sua parte. E não é à toa que, se você parar bem para pensar, se você colocar a mão na consciência e fazer uma boa leitura do mundo, você vai identificar que a nossa sociedade hoje se encontra no mesmo ponto de tragédia do que o dia dos juízes, onde cada um faz o que lhe dá na telha, cada um faz aquilo que quer. Porque essa é a condição do ser humano. Ele não admite que ele precisa de um rei. Ele precisa de um rei. Precisa que alguém venha para consertar toda essa tragédia. Precisa que alguém venha para consertar essa tragédia toda. Porque nós quebramos o mundo. É isso que o ser humano fez. O ser humano quebrou o mundo. Você não quebrou o mundo no sentido de que, porque eu quebrei o mundo, agora eu preciso trabalhar. Eu quebrei o mundo, agora eu preciso
ter dor quando eu vou ter filhos. Então, você quebrou o mundo em tal sentido de que a verdade é que era para você nunca mais ter trabalho e nunca mais ter filhos, ter a extinção humana. Mas Deus, na sua bondade, ainda permitiu que os homens continuassem existindo, que os homens continuassem tendo o seu próprio sustento pelo seu trabalho. E que mesmo em dores, a humanidade ainda continuasse se reproduzindo. A história da Escritura é uma história de redenção. O Senhor Jesus Cristo só é o Senhor Jesus Cristo porque Ele é redentor. E Ele é belo porque Ele redime. E Ele é belo porque Ele é esse rei que nós vamos ver que vai redimir o seu povo. E que Samuel está aqui escrevendo para dizer que esse rei vai vir, esse rei que o povo necessitava, ele vai chegar. Mas ele só será belo se nós compreendermos a nossa necessidade dele. Ele só vai ser belo se nós compreendermos que a nossa situação é de tragédia. Se o que você acha que você precisa é de um pouquinho de instrução para poder tratar melhor as suas finanças, tratar melhor as pessoas que você trabalha, para conviver melhor com o seu marido e com a sua esposa, se você está achando isso a respeito de você mesmo, você está completamente enganado. Você está na mesma condição do período dos juízes. Você está vivendo para você mesmo. E o que você precisa é de um rei. Você precisa reconhecer. Eu necessito que alguém intervenha nessa situação. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Você não precisa de um coach. Você não precisa de um treinador. Não é essa a sua necessidade. Nós não precisamos disso. Irmãos, isso é tão real nas nossas vidas que nós colocamos essa esperança. Quantos brasileiros estão agora na esperança de que Messias Bolsonaro ou Lula serão esse Salvador, serão esse rei, que vão resolver os problemas deles? Isso está encravado no coração humano, mas nós não queremos nos submeter à realidade de que esse rei é o Senhor Jesus Cristo. É dele que nós precisamos de um Salvador cósmico, que é alguém que resolve não só a minha tragédia familiar, não só a minha tragédia em São José dos Campos, não só a minha tragédia no estado de São Paulo ou no Brasil, e não só a minha tragédia no século 21, mas Ele é quem resolve a tragédia de todos os homens, durante todas as épocas. Os seres humanos precisam de um rei. Esse rei é o Senhor Jesus. E Ele só será belo para nós, quando nós compreendermos a nossa necessidade dEle. Vamos orar? Senhor, dá-nos essa graça. Quando nós olhamos para esse livro, e encontramos agora essa mulher nessa situação de tragédia pessoal, nessa situação de tragédia social, moral, religiosa. Dá-nos a graça de compreender que nós se encontramos na mesma condição, necessitados de um Redentor, necessitado de alguém que nos resgate. Não permita, Pai, que nós sejamos autoenganados, pensando que o que nós precisamos é de um pouquinho de instrução em algumas áreas de nossa vida. Não, nós precisamos de uma transformação completa. Precisamos ser nascidos de novo. Nós precisamos do Cristo que morreu na cruz para livrar muitos do pecado. E nós precisamos que esse Cristo apareça a segunda vez, sem pecado, para buscar aqueles que o aguardam. Dá-nos essa consciência. Ajuda-nos a compreender a nossa necessidade de Cristo. No nome santo de Jesus mesmo. Amém.